Bom dia a todos. Em nome do IFAL Campus Coruripe do NEABI, quero dar as boas-vindas a todos e todas e agradecer aos convidados por terem aceitado participar, né, do nosso evento Ser Esta Terra ao Cara Coruripe. Eu sou o monitor Flávio e estou aqui para qualquer dúvida, qualquer problema, qualquer eventualidade para ajudar vocês. Lembrando que o link vai ser disponibilizado, o link de presença será disponibilizado depois, ao longo da reunião. E o nome dessa oficina é Lutas e Resistências dos Povos Indígenas no Brasil Republicano. O nome do nosso convidado é Cássio Júnior Ferreira da Silva. E vou deixar que ele se apresente também. Obrigado, e Cássio está com a palavra e pode prosseguir. Bom dia, Flávio. Muito obrigado pela introdução. Bom dia a todos os participantes do nosso minicurso, da nossa oficina. Eu sou Cássio Júnior. Só um minuto. Eu sou Cássio Júnior. Eu sou Chucuru Cariri, de Palmeira dos Índios. É uma cidade que fica no agreste alagoano. Eu sou professor de História, na Educação Básica, ministro aulas de História no ensino fundamental e ensino médio, em uma escola estadual. Sou historiador e antropólogo. E também sou aluno do IFAL. Eu sou aluno do curso de especialização em História de Alagoas. É um curso ministrado no IFAL, no campus de Maceió, né? E é isso, então, vou falar um pouco com vocês sobre a questão indígena hoje. E a ideia é ser uma apresentação não muito extensa e que em seguida nós possamos fazer um diálogo, nós possamos dialogar, nós possamos estar conversando sobre a temática a partir dos dados que eu vou apresentar agora. Então, vou projetar minha tela. Flávio, consegue visualizar o material? Sim, professor, tudo certo. Perfeito, perfeito. Então, nós chamamos a nossa apresentação de Lutas e Resistência aos Povos Indígenas do Brasil Republicano, né? Na verdade, o nosso material ele ultrapassa esse período específico, né? Mas com essa temática nós queremos demonstrar justamente as lutas e as resistências dos povos indígenas na contemporaneidade, né? Uma vez que, conforme eu vou demonstrar no material a seguir, muitas vezes fica o imaginário do índio, né, sempre no passado, sempre um período distante da história, né? E pouco se oferece sobre a questão indígena hoje. Então, assim, antes de começar exatamente a temática, eu queria apresentar
um pouco aqui da terra indígena em Palmeira dos Índios, né? Em Palmeira dos Índios, nós temos uma terra indígena, que é a terra indígena Chucuru Cariri, e dentro dessa terra indígena nós temos as aldeias, né? Que são essas áreas em amarelo. Eu moro na aldeia Fazenda Canto, que é essa aldeia aqui dentro do mapa, tá mais ao lado direito da tela. Essa é a escola onde eu sou professor, é uma escola estadual, que tem atualmente mais ou menos 220 alunos. Ela oferece desde a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, tá? Tanto na modalidade regular quanto na modalidade da educação de jovens e adultos, né? O EJA, que funciona à noite. Eu queria também fazer uma divulgação de um material, de um site chamado Os Brasis e Suas Memórias, os indígenas na formação nacional. Esse site é um projeto coordenado pelo professor João Pacheco de Oliveira, que é um professor do Museu Nacional, do curso de Antropologia, né? Esse site ele é um banco de biografias de lideranças indígenas, né? Então, diversos pesquisadores do Brasil todo mandaram biografias contando a história de vida de diferentes lideranças indígenas. E essas biografias foram incorporadas a esse site. Eu tive também a alegria de ajudar a construir esse projeto, né? Eu encaminhei um texto para ele, uma biografia, e, e é um material a ser consultado quando se tem interesse de saber mais sobre as lideranças indígenas, inclusive da atualidade. Então, aqui é a capa do site, né? Já quebra também aquele estereótipo, né? Você tem aqui um indígena, né? Enfim, trabalhando em um notebook, né? Então, já quebra um pouco daquela imagem do índio sempre voltado ao passado, né? Longe da atualidade. Eu queria fazer mais um debate histórico agora, né? Sobre as representações, sobre as imagens, né, que foram criadas para representar o índio brasileiro, né? Aqui nós temos algumas imagens produzidas no período da colonização, produzidas por Hans Staden, que na verdade foi um europeu, né, que ele ele veio ao Brasil nos primeiros anos da colônia, né? Inclusive, se perdeu, né? Ficou cativo em algumas aldeias. E aqui as imagens que o Hans Staden ele produziu, né? Para representar os povos indígenas do Brasil. Então, você tem aqui, né? Nas duas imagens, na verdade, né? O que seria uma representação de uma aldeia, de uma comunidade indígena, né? E esses povos se alimentando, né? Com partes humanas, né? Uma cabeça ao centro. Então, na imagem da direita também uma cabeça, né? Caldeirão. Então, essa era a representação dos povos indígenas brasileiros no período da colônia. Aqui também outra imagem do período colonial, né? Uma pintura, e o nome da obra é Mulher Tapuia, né? É uma mulher indígena. Então veja que ela carrega um cesto nas costas, né? Também com partes humanas, segurando uma mão humana também, né? Então a representação do índio
sempre ocorria como um selvagem, né? Como alguém animalesco, né? Que devorava os seres humanos, canibais. Aqui é uma outra representação, né? Já no final do Império. São alguns desenhos do Ângelo Agostini. Ele é tido como um dos pais dos quadrinhos aqui no Brasil, né? Que iniciaram as histórias em quadrinhos. Então, diferente das imagens anteriores, essas já são imagens que são acompanhadas por, por textos, né? Então, o personagem principal, né, dessa narrativa, ele escapou, né, de uma onça, e aí o texto fala, né, que ele escapou milagrosamente das garras da onça, né, mas outras garras não menos terríveis o seguraram, né. Então, o indígena tão feroz, tão agressivo, né, contra um animal selvagem. Então, ao longo da história do Brasil, essa foi a imagem do indígena que foi reproduzida. E aí, eu queria propor uma virada, né? Propor uma nova forma de pensar os povos indígenas, principalmente a partir de algumas pesquisas feitas a partir da primeira metade do século passado, né? Então, entre o final do século XIX e a primeira metade do século XX, se acreditava que não tinha mais índio no Nordeste, né? Se acreditava que a população indígena que ainda existia estava justamente na Amazônia, né? E em outras regiões do Brasil, mas que no Nordeste não existia mais índio. E é nesse período, na década de 30, que um pesquisador pernambucano chamado Carlos Estevão de Oliveira, um advogado, mas que fazia pesquisas de caráter etnográfica, né? Pesquisa com povos indígenas, ele resolve fazer uma viagem onde ele iria passar por algumas cidades do Nordeste, onde ele ouviu dizer que existia índio, né? Ou que existia caboclo, já que oficialmente não se existia mais índio no Nordeste, né? Mas sim caboclos, que já seria uma mistura. Então, o Carlos Estevão, ele, ele vai em algumas cidades pernambucanas, mas indo para Alagoas. E em Alagoas ele passa por duas cidades, né? Ele vai a Porto Real do Colégio e passa também por Palmeira dos Índios, porque ele teve notícias de que existiam caboclos, né? Em Palmeira dos Índios ele tem contato com o povo Chucuru Cariri, né? Ele conversa com José Francilino, entre outras lideranças também, né? Ele tira essa foto de José Francilino. A partir do diálogo com José Francilino, que é esse indígena, ele faz as primeiras escavações arqueológicas, tá? Ele retira urnas funerárias da terra, tá? Ele retira essas urnas funerárias da terra e ele faz palestras e também publica um texto no boletim do Museu Nacional, informando que, na verdade, existia índio no Nordeste, né? E é interessante que em sua produção ele fala: estou convencido do que o fator principal da resistência dos nossos sertanejos deve ser procurado nos elementos étnicos que povoavam os sertões do Nordeste na época do seu desbravamento, né? Então veja, ele de certa forma reformula a frase do Guimarães Rosa, né?
que o Guimarães Rosa fala que o sertanejo é, antes de tudo, um forte, né? E o Carlos Estevam diz que não, que o sertanejo é, antes de tudo, um índio. Ele consegue sobreviver, ele consegue se alimentar, ele consegue coexistir no semiárido, não porque naturalmente ele é forte, mas porque ele aprendeu as técnicas de resistência com os povos que habitavam os sertões, antes mesmo do seu desbravamento, né? Com os índios. Era o índio que conhecia a geografia do Nordeste, a vegetação, né? Então, o nosso sertanejo, ele é de tudo um índio, né? Então, me parece que nós temos uma virada nessa percepção do indígena, né? Que deixa de ser representado, né? Como alguém animalesco, selvagem, né? Passa também, principalmente o índio do Nordeste, a ser visto como alguém que consegue coexistir com os diferentes biomas, né? Então, e- então eu proponho, né, só um instante. Então eu proponho realmente compreender quais são os povos indígenas de hoje, né? O que é a população indígena hoje? Então, inicialmente é importante nós compreendermos que a população, que o termo índio indígena é um termo genérico usado para definir uma população que é diversa, né? Existe até um debate atualmente. Qual é o certo de se utilizar índio ou indígena, né? Bom, ambos são termos genéricos. Na verdade, segundo o IBGE, conforme o último censo, realizado em 2010, no Brasil existem 305 povos indígenas, 305 etnias, que falam 274 línguas, né, ou idiomas. Então, assim, percebam que não existe índio indígena. O que existe é o chucuru, é o cariri, é o pataxó, é o pancararu, é o baniwa, né? São 305 povos diferentes, cada um com seus costumes, com suas tradições, né? Esses 305 povos somam 896 mil indivíduos, né? Então, isso corresponde a 0,40%, 0,47% da população, né? Então, 0,47% da população é indígena. É um dos menores percentuais de indígenas na América Latina, né? O Brasil é um dos países que menos tem indígenas, percentualmente falando. Percebam que a população indígena é uma população que tem um declínio populacional. Estima-se que no período do início da colonização, se tivesse no Brasil de 3 a 5 milhões de índios, e essa população cai para menos de 1 milhão atualmente. Esse declínio se deu, sobretudo, pelas perseguições, pelas guerras, por doenças, né? Nós temos uma estimativa que, quando o novo censo do IBGE for feito, a população indígena vai superar 1 milhão de habitantes, né? O censo era para ocorrer em 2020 e não ocorreu devido à pandemia. E 2021 não ocorreu por alegação de falta de recursos, mas nós acreditamos que tão logo seja feito esse censo, a população indígena vai estar superando
a marca de 1 milhão de pessoas. E aí eu pensei, ao falar das lutas e das resistências hoje, em falar um pouco do debate sobre o clima, né, sobre as mudanças climáticas e como a população indígena está situada nesse contexto, nessa discussão. Isso, na verdade, é fruto de um trabalho que eu fiz recentemente para uma pós-graduação em povos indígenas, direitos humanos e cooperação internacional. Essa pós-graduação, eu cursei ela na Universidade Carlos III de Madrid, que é uma universidade espanhola, onde tive uma bolsa pelo Fundo para o Desenvolvimento dos Povos Indígenas da América Latina e do Caribe. E nesse trabalho, né, eu tive que discutir justamente o debate internacional sobre mudanças do clima, né, e sobre como os povos indígenas participavam desse diálogo. Bom, o debate internacional sobre o clima, ele ocorre basicamente nos anos 90, ele inicia nos anos 90, né? Foi quando se começou a debater o aquecimento global e o efeito estufa, né? O efeito estufa é um processo natural onde os gases da nossa atmosfera passam por processos químicos através da radiação solar, né? E aquecem o planeta. Esse é um fenômeno natural que sem ele não existiria vida em grande parte da Terra, porque a temperatura global seria aí de 17 graus, mais ou menos. No entanto, com a indústria, né, com a emissão de gases poluentes, a composição dos gases da nossa atmosfera foram modificados e, consequentemente, também o efeito estufa. E nós passamos a ter um superaquecimento de algumas regiões, tá? Então, se tem todo um debate na ONU, se tem as convenções internacionais, né, que buscam fazer com que as grandes potências mundiais, a exemplo de Estados Unidos, China, reduzam a emissão, né, de gases poluentes. Mas e os povos indígenas? Onde é que os povos indígenas estão nesse debate, né? Foi isso que me interessou pensar, né? Então, eu trouxe aqui uma fala da Sônia Guajajara, que é uma liderança indígena do Brasil, que vem participando desse debate, né, que vem fazendo esse diálogo também. A Sônia Guajajara, ao avaliar esse regime internacional sobre as mudanças climáticas, afirma que temos, né, no caso nós indígenas, temos que ter uma proposta própria, né, sobre a economia verde, o que de fato vemos como um mecanismo que vai contribuir para a melhoria do modo de vida dos povos indígenas para o clima, né? Então a Sônia, que inclusive em 2018 foi candidata a vice-presidente, né? Foi a primeira pessoa de origem indígena a concorrer em uma chapa presidencial. Ela concorreu na chapa do PSOL, né? Ela define isso, que não se pode debater só carbono, não se pode debater só gases, né? Emissão de gases na indústria. É preciso se ter um debate amplo sobre a vida dos povos indígenas, né? É preciso ver a ecologia em sua integralidade, né? Sobretudo o conceito de ecologia integral, que foi um conceito que se popularizou bastante a partir dos escritos do Papa Francisco, né? Na encíclica Laudato Si, né? Que é um dos livros do Papa Francisco, ele fala justamente isso, que não existe duas crises, uma ecológica e uma social, né? A crise é uma só. O problema ele é integralizado, então a solução tem que ser buscada também em sua integralidade, tá bom? Basicamente era essa a minha apresentação. A ideia não era ser uma apresentação longa, justamente para não ficar uma coisa chata, né?
tendo em vista que eu prezo muito pelo diálogo, né? Então, a minha estimativa era essa, fazer uma pequena apresentação, né? E aproveitarmos essa meia hora que nós temos ainda para que eu possa estar respondendo perguntas, para que eu possa estar dialogando com vocês. É isso, muito obrigado pela atenção. Flávio, você vai chamar as perguntas, né? Como é que vai ser a dinâmica? Bom, é que se eles tiverem alguma pergunta, eles estão livres para fazerem. Podem colocar no chat que eu repasso aqui. Mas eu gostaria de falar que me fez repensar eu estou aqui como mediador, mas também estou aqui como aluno, e que me fez repensar muito sobre a visão de como os indígenas se são representados no nosso país, né? Que, que a gente foi falado também na outra palestra que a gente que invadiu, no caso, os brancos que invadiram os povos dos indígenas. Então, eles têm voz, eles têm que ter voz no nosso país. E qualquer dúvida aí pode mandar no chat que o professor está aí para responder. Eu tenho uma dúvida. Em relação aos povos indígenas, como que eles veem essa integração das comunidades indígenas com a tecnologia, com todas essas coisas agora da nova geração e tal, que na verdade foi um resultado da colonização? Como eles veem esse acesso dos indígenas à tecnologia e todas essas alterações do mundo europeu nas comunidades? Agradeço pela pergunta, Pablo. Realmente, no imaginário das pessoas, né, dos não indígenas, existe esse pensamento, né? É muito forte ainda esse imaginário que, peraí, de repente, se o índio está usando um smartphone, né? Está usando um notebook para fazer uma transmissão no Meet, ele é índio mesmo? Será que é? Coisa estranha, né? Não, o índio tem que estar na floresta, né? Esse é um pensamento muito comum, né? E, e as pessoas que não fazem ideia, né, que a população indígena está nas ruas, né, passa por ela todos os dias. Inclusive, foi uma informação que eu acabei esquecendo de falar, né? Mas, por exemplo, o IBGE diz que tem mais ou menos 900 mil índios no Brasil. O IBGE também fala que um terço dessa população, não é, que 300 mil, não estão nas terras indígenas. 300 mil estão morando nas cidades, nos núcleos urbanos, né, em busca de emprego, né, toda uma situação social. Então, assim, a população indígena, ela está também nas maiores cidades, né? Eu sempre falo que a maior aldeia de Alagoas é Maceió, né? Maceió é onde tem mais índio em Alagoas, segundo o IBGE, né? O que acontece? Esse imaginário, ele é fruto também dessas representações, é fruto de como a TV representa a população indígena, o cinema, né? Mas, de fato, a população indígena, assim como qualquer outra parcela da população, tem direito e pode sim ter acesso às tecnologias, né?
Mas no nosso imaginário, todo mundo pode mudar, todo mundo pode aderir tecnologia, mas o índio não. Um exemplo, é um termo que eu não gosto de usar, né? O termo branco, me incomoda estar usando, mas eu vou usar aqui só para caracterizar. O branco, né? Quando ele chegou no Brasil, aqui para colonizar em 1500, ele não tinha telefone, ele não tinha carro, ele não tinha computador, né? Até porque são tecnologias que não existiam na época, né? Hoje, essa tecnologia chega, passa a existir, os descendentes dessa população passam a usar. E nem por isso eles deixam de ser brancos, né? E porque o índio, ao passar a ter essas tecnologias, ele deixa de ser índio, né? Não faz sentido. Mas realmente é uma questão que gera realmente uma estranheza, que o pessoal questiona, né? Mas também faz parte do nosso trabalho, da nossa missão, estar sempre desconstruindo esses entendimentos. O Daniel fez um comentário e o Wesley agora fez outro, professor. Uma pergunta. O senhor quer que eu leia? Quer no chat? Pode ler, Flávio. Bom, o Daniel falou que a influência midiática deveria ser usada como democratização na cultura indígena. Depois eu falo o que o senhor acha, se o senhor tem alguma opinião formada sobre isso. Eu concordo, Daniel. Ainda é muito difícil para nós, a população indígena, estar acessando a mídia oficial, né? Existe toda uma militância nas redes sociais, né? Nós temos, por exemplo, a mídia índia, né? Que é tipo um setor daquela página mídia ninja, né? Onde, onde, onde essa mídia índia, ela cobre as manifestações indígenas, as cobranças, as reivindicações, né? Mas isso é muito divulgado nas redes sociais e, infelizmente, só chega às pessoas que já pesquisam, que já buscam conhecer sobre a temática indígena, né? A, a, tema, a mídia oficial mesmo, a TV, é muito difícil chegar. Esse ano nós tivemos um avanço, né? Que foi quando, acho que foi 19 de abril, a TV Globo exibiu um documentário sobre os povos indígenas, não só sobre, mas construído por. Foi um documentário onde alguns cineastas indígenas, né, construíram, inclusive um alagoano, um cineasta indígena alagoano, aqui do Agreste, do município de São Sebastião. E esse documentário, acho que foi Vozes Indígenas, foi divulgado foi divulgado em nível nacional pela Globo. Antes isso nunca tinha sido visto. É a primeira vez, né? A primeira vez que um documentário não só sobre, mas feito por indígenas ganhou a Rede Globo, né? Mas foi uma vez, foi a primeira vez, isso em 2021, né? E a mídia oficial ainda é muito difícil de oferecer espaço para os povos indígenas. Outra dúvida foi do Wesley Riquelme, perguntando se são todas as aldeias que aceitam que a tecnologia adentre, ou algumas ainda não permitem. Depende muito do contexto local, né? Realmente, cada aldeia, cada comunidade
tem seu modo de vida próprio, seus costumes, suas tradições, né? Aqui no Nordeste, a população indígena tem esse fluxo muito grande, né? Com as cidades, com os não-índios, né? Minha comunidade mesmo fica a 7 quilômetros da cidade, então é muito perto. Já as aldeias, temos aldeias, principalmente na Amazônia brasileira, que ficam a 100 quilômetros das cidades mais próximas, 120 quilômetros, né? Temos aldeia que não chega carro, que o transporte é feito de barco somente, né? Temos aldeias que não têm internet, porque, enfim, não tem ainda redes que cheguem a essas regiões, né? E nós temos também aqueles índios chamados índios aldeados, né? Aldeados não, índios isolados. São populações indígenas que não têm contato com os não índios, né? Então, realmente, essas populações muitas vezes não têm acesso ou não querem ter acesso com o mundo não indígena, né? Inclusive, no Brasil, existem povos indígenas em isolamento voluntário, né? Eles estão isolados não porque são obrigados, não porque não tem como chegar lá, mas de forma voluntária. Eles não querem ter contato com esse mundo não indígena, né? Então, são questões muito pertinentes a serem colocadas, né? E sim, nós temos aldeias no Brasil em isolamento voluntário que não querem ter que não querem ter contato com as tecnologias digitais, por exemplo, né? É importante dizer isso, né? Que na verdade, em seu conceito, tecnologia é toda técnica ou conhecimento adquirido, né, para aperfeiçoar e facilitar o trabalho humano. Então, se uma população indígena tem uma enxada, por exemplo, para facilitar o plantio, aquilo é tecnologia. Se o índio tem ali um arco que possibilita ele pescar, aquilo já é tecnologia. É uma ferramenta que facilita o trabalho humano, né? Mas o que nós estamos falando aqui, que em algumas aldeias não se tem as tecnologias digitais, que é justamente a internet, o computador, o smartphone, né? É basicamente isso. Ainara Vieira, Ianária, perdão, Ianara. Por que a maioria dos brasileiros se mostram tão ignorantes sobre a temática indígena quando ela é uma parte tão importante da nossa história? Assim, na sua opinião. Eu acho que isso parte, Ianara, justamente da formação do Brasil, sabe? O Brasil é uma região, né, um país que tem quase 200 anos como país independente, né? Mas como história política dessa região, a parte da colonização, nós temos 500 anos, né, o território político. No entanto, a lei que vem garantir direito à proteção dos povos indígenas, o respeito à diversidade, o respeito às tradições, é uma lei muito nova, tem apenas 32 anos, que é a nossa Constituição Federal. Todas as leis anteriores, né, diziam que o índio tinha que se integrar à população nacional. O índio tinha que deixar de ser índio e virar brasileiro, né? E é a Constituição que fala, não, o índio tem direito à sua tradição, o índio tem direito a preservar seus costumes, né? Preservar a sua língua. Então, todo o entendimento sobre o respeito à diversidade é muito novo, né? E também parte das nossas escolas, né? Eu acho que a experiência de vocês de estar tendo um evento sobre a questão indígena
é uma experiência muito nova, né? Muito nova mesmo. Eu acho que há alguns anos não se tinha eventos como esse, né? Eu me formei em História em 2017, na Universidade Estadual de Alagoas. Quando eu cursei História, a disciplina História Indígena era uma eletiva. Significa dizer que você cursava se você quisesse, não era obrigado, né? Então, assim, então como é que um professor de História que ia ministrar aula nas escolas, ele não era obrigado a ter contato com a história indígena? Como é que ele ia falar dos povos indígenas na sala de aula, nas escolas, né? Então, esse é um processo também muito novo, né? É uma missão nossa, né? De tentar mostrar para o povo brasileiro a importância dos povos indígenas na história mesmo, né? Obviamente, para um adulto que já tem sua consciência formada, isso é muito difícil, né? Mas se você consegue levar a temática indígena para a sala de aula, se você consegue mostrar informações claras, mostrar dados, muito provavelmente essa próxima geração vai ter um melhor entendimento e um melhor respeito aos povos indígenas, né? E um momento como esse que estamos fazendo hoje faz parte, né? Faz parte dessa construção. É uma construção lenta, é tijolinho por tijolinho, né? Mas é uma missão que nós encaramos e que nós temos que também cumprir. O Daniel Freitas fez outro comentário referente ao vídeo que o senhor comentou do documentário. Ele disse: foi realmente um grande avanço eles terem um vídeo feito por eles, sendo apresentado em uma rede que tem um grande número de telespectadores. Porém, os indígenas ainda assim deveriam ter mais direito de mostrar sua cultura. É algo tão essencial. Eles têm pautas tão importantes, é muito lamentável que haja discriminação de muitos contra eles. Não sei se você vai querer fazer um comentário. Eu acredito que sim, né? Porque quando esse documentário foi ao ar, né, foi a primeira vez que se abriu a porta para o cinema indígena, né? Eu conversei há algum tempo com um cineasta indígena de Pernambuco, ele chama Alexandre Pancararu, e ele disse: olha, Cássio, se você coloca cin cinema indígena na internet, vai aparecer um monte de vídeo feito por cineastas brancos falando dos povos indígenas. E principalmente só mostrando dança, só mostrando uma roda de toré. Ele até falou assim: isso aí é uma coisa que a minha filha de 6 anos faz. Ela pega o telefone e vai fazer vídeo de toré de dança. Isso não é cinema indígena, né? Ele comentava comigo que cinema indígena é um cinema, é um documentário, é um filme em que o diretor, em que quem pensou esse cinema foi um indígena, né? O cinema indígena não é o cinema que fala sobre povos indígenas. É um cinema que pode falar de qualquer tema, desde que seja produzido por cineastas, dirigido também por indígenas, né? Então, acredito que foi um avanço significativo. É importantíssimo que momentos como esses não fiquem só no 19 de abril, não fiquem só no abril indígena, né? Porque parece até clichê, mas todo dia é dia de índio, todo mês, né? Olha que experiência fantástica essa. Nós estamos aqui debatendo, junto ao IFAO, a questão indígena, né? Em agosto. Perfeito. Não é obrigado falar da questão indígena só em abril, né? A questão indígena pode ser debatida em qualquer período do ano. A Geisilane Menezes comentou que acha muito interessante que alguns índios usam da tecnologia para repassar os seus conhecimentos, costumes e tradições. Isso nos permite conhecer mais e ter outra visão sobre o assunto. Sim, com certeza. Eu acho que as tecnologias digitais
são uma ferramenta que nós temos que explorar ao máximo, né? Então, por exemplo, nós já temos alguns indígenas youtubers, né? Então, o pessoal fazem vídeos de suas comunidades, fazem vídeos falando sobre sua cultura, tirando dúvidas, né? E isso é muito interessante, porque essas tecnologias digitais, a internet, o YouTube, né? Ele permite chegar a pessoas do mundo todo, na verdade, né? Então, nós temos o Christian, né? Que ele é Guarani, ele faz vídeo, ele sempre posta no YouTube. Nós temos também, acabei esquecendo o nome, mas nós temos um parente nosso da Bahia, que tem um canal chamado Papo de Índio, né? Então, são espaços utilizados realmente para divulgar os nossos conhecimentos, né? A nossa visão de mundo. Então, eu acredito que isso é muito importante, né? Aqui, uma reunião no Meet, né? Algo simples também, mas que está nos possibilitando dialogar, né? Nesse mesmo evento estou eu, quanto indígena, né? Também está a Elisa Pancararu, que é de Pernambuco. O Edgar também está aqui, Caigangue, né? Tanto eu quanto a Elisa e também Edgar, né? Somos indígenas, somos antropólogos, né? Então, isso é muito importante, né? Então, é uma ferramenta que, assim como outras, temos que explorar, sim, para falar da questão indígena. O Daniel Freitas fez outro comentário dizendo: acho que foi o bispo Sardinha que nos primórdios decretou que os índios não poderiam ser aceitos nas igrejas, pois, de acordo com ele, os índios não tinham modos e eram incapazes de seguir a doutrina. O Bispo Sardinha, ele foi aquele do episódio com os caetés, né? Que supostamente ele teria sido devorado, né? Por os caetés, e foi decretado realmente a guerra contra os caetés, né? Que basicamente limpou a população indígena da região litorânea de Alagoas, né? Eu não tenho conhecimento se foi ele que decretou, né? Mas a igreja tinha esse entendimento, né? Também tem, na verdade, existem declarações de diversos padres, bispos, né? Que no período colonial realmente definiam os povos indígenas como animalescos, né? Como incapazes de refletir, de pensar, né? Inclusive, muitas declarações desse tipo do padre Anchieta, né? José de Anchieta, que foi um religioso que teve uma atuação muito relevante na colonização do Brasil, né? Boa parte dos escritos da colonização são dele, né? E ele define, olha, os índios são como porcos, os índios não têm modos, eles não têm raciocínio, né? Então, a igreja, de fato, teve um papel na construção dessa imagem negativa. Mais alguma dúvida? Podem falar, podem digitar em chat aí, qualquer coisa. Estamos aqui para isso. Sobre a relação dos sertanejos com os índios, eu concordo que os sertanejos têm esse traço indígena de conseguir se adaptar a situações ruins em relação, por exemplo, de necessidade, eles estarem passando por alguma dificuldade e eles conseguem lá, dependendo do lugar que eles estão, se virar, conseguir fazer alguma coisa para solucionar a inteligência do índio. Isso, sem dúvida, porque
até hoje, né, o livro que mais faz referência ao sertanejo é o livro Os Sertões, do Euclides da Cunha, né? E aí o Euclides da Cunha, o escritor Euclides da Cunha, ele fala que, olha, o sertanejo é, antes de tudo, forte, né? Olha, ele é forte, ele vive no sertão, tem pouca água, né? Poucas árvores frutíferas, uma dificuldade de se praticar agricultura. O sertanejo é muito forte, né? E aí, quando o Carlos Estevão de Oliveira faz a pesquisa dele, ele fala, não, nada disso. Não é simplesmente porque ele é forte. É porque o sertanejo, ele também é índio. Quem sabia onde buscar água no sertão era o índio. Quem sabia que fruta comer era o índio, né? Então, o sertanejo, ele é uma figura de uma inteligência muito grande, né? E essa inteligência é indígena, né? Também. Então, por exemplo, Luiz Gonzaga, né? O rei do forró, do baião. Luiz Gonzaga, ele tem uma música que ele fala, né? Que o mandacaru, quando flora na seca, é sinal que a chuva chega no sertão, né? Então, obviamente, isso é um conhecimento popular. Quem é da zona rural, quem é da região mais do Agreste, do Sertão, não sei se algum de vocês sabe que o pessoal do sítio sempre fala, então, o mandacaru fulorou, daqui uns dias vai chover. E sempre chove, né? Logo depois que o mandacaru ele solta as flores. Uns pesquisadores da universidade, né, descobriram que o mandacaru, na ponta dos espinhos, tem sensores, né? Sensores naturais. E esses sensores, eles detectam a umidade do ar. Como vocês sabem, dias antes da chuva, a quantidade de água no ar, a umidade, ela sobe, né? Então, vai chover daqui a uma semana. Uma semana antes, a umidade do ar já está alta, a quantidade de água no ar vai aumentando. O mandacaru, ele sente isso, ele sabe que vai chover nos próximos dias e ele pode desperdiçar água, né? Porque o mandacaru ele é uma planta que, como ele nasce em regiões secas, ele guarda água dentro dele, dentro do caule. Então ele diz: não, vai chover nos próximos dias, eu vou encher o reservatório de novo e eu vou desperdiçar água. Ele desperdiça como? Fazendo flor, né? E depois o fruto dele. Então, assim, a universidade veio descobrir isso agora. Mas o sertanejo, o índio, já sabia disso, ó, há muito tempo, né? Já sabia disso há séculos. Então, assim, essa sabedoria toda do sertanejo não é porque ele é forte, é uma pessoa forte, vive na seca, não. É porque ele aprendeu como essas técnicas de sobrevivência com os povos indígenas, né? Isso é fundamental. É fundamental ter essa compreensão. O Bruno levantou a mão, acho que pode falar, Bruno. Eu ia complementar sobre a inteligência, de como eles conseguem trazer esse ensinamento para muita gente, tipo, em relação a chá, a plantas, como o professor falou. É uma inteligência, tipo, que não mede. É muito gratificante porque, tipo, meus avós, minha avó sempre foi. Era difícil ela, primeiro, quando os filhos dela estavam doentes, era difícil ela, primeiramente, levar eles para o hospital, sabe? Porque também na época não era tão evoluída. Então ela tratava muito com chás, tipo, planta, entendeu? E, tipo, eu cresci, minha avó nascendo, falando que a, a avó dela foi encontrada na mata, que ela era índia. Então, a gente tem um pouco de, do, dessa tradição. Você vai querer comentar ou posso passar para o próximo comentário?
Só isso mesmo. É só para comentar mesmo, né? Não, eu acho que isso é muito gratificante, né? Eu acho que se cada um de vocês realmente buscar na família, vocês vão ter conhecimento de uma avó, de uma bisavó que era indígena, vão ter conhecimento de um tio que era caboclo, né? O pessoal fala muito de caboclo, né? Você é índio? Não, eu sou caboclo, né? Claro que é também pelo preconceito, mas o caboclo ele é um índio, né? Não existe caboclo, né? Então, é fundamental cada um fazer essa reflexão, né? Buscar suas raízes na sua família e ver que ali tem também uma herança indígena. Só uma pergunta. É índio ou indígena? O certo. Isso. Se vem tendo uma atuação muito grande nos últimos tempos para usar indígena ao invés de índio, né? Obviamente, os dois são termos genéricos, né? Como eu falei mais cedo, existem, na verdade, 305 povos, cada um com sua cultura, com a sua tradição, né? Existe o Pancararu, existe o Chocuru Cariri, o Pataxó, o Tupinambá, o Baniwa, e assim por diante. No entanto, quando falamos de políticas públicas, quando falamos de uma prova, por exemplo, não pode colocar os 305 nomes lá. Você vai colocar um termo genérico. E esse termo é o indígena, né? Indígena, né? Ou índio. Mas ultimamente se preza muito para usar o termo indígena. O Daniel fez um comentário aqui. Eu morava em uma cidade do Agreste, mas lá era considerado sertão. Em 2012 houve uma seca terrível e a forma como todos da comunidade buscaram melhorias sem perder a união. Foi surpreendente, apesar da pouca água, as pessoas dividiam. Eu tinha 7 anos, porém lembrei para sempre. A partir destes acontecimentos constantes, aprendi a economizar tudo. E ele falou também que acha que todos nós temos traços indígenas. Sem dúvida, né? Acho que essa experiência, né, que o Daniel traz é fundamental, porque mostra justamente a importância de se fazer esse debate sobre a, sobre a questão sobre a questão do meio ambiente, né? Então, assim, olha, nós temos que cuidar do meio ambiente, né? Porque sem os recursos naturais, sem a água, né? Nós vamos ter problema sério, né? A natureza, inclusive, vai sobreviver. Muito provavelmente o ser humano não, né? Então, nós temos que aprender a racionar, né? A respeitar a natureza. Inclusive, esses conhecimentos de respeito à natureza, à preservação, passam muito para os povos indígenas. E sim, né? Todos nós temos sim traços indígenas. Eu acho que seja culturais ou seja também físicos, né? Sempre vai haver essa herança indígena, de um jeito ou de outro. Eu vou dar só um aviso breve que a frequência já está no chat e que quem não tinha achado, encontrado a opção no site da oficina, coloca 000. E lembrando que o número da inscrição não é o número da compra. Mas é isso e pode continuar as perguntas. Pode repetir novamente porque travou. Minha internet está muito ruim. Que a frequência já está no chat e que caso alguém tenha entrado e não tenha colocado a oficina, eu digo, não tenha selecionado a oficina na inscrição, vocês colocam 000. Mas quem escolheu a oficina tudo certinho, coloca o número da inscrição, não o número da compra. Mas aqui ainda vai continuar, é só para vocês preencherem e falar, mas pode continuar com as dúvidas.
e teve algumas perguntas falando nisso no chat. E sobre isso, é de entristecer ver que muitos só dão valor quando notam a ausência. O Daniel Freitas comentou isso, professor. Perfeito. Então, realmente, quando a atuação indígena, dos povos indígenas, ela vai além, né? Aqui no Brasil, se tem uma dificuldade imensa de falar de direitos humanos, né? Vou dar aqui um exemplo. Quando você começa a falar de direitos humanos, já vem uma turma falar que você é defensor de bandido, que você, enfim. As pessoas não compreendem que tem alguns direitos que são inerentes à população humana. Se você é humano, se você é humano, você tem direitos, independente se você cometeu algum crime, alguma coisa, né? Então veja, no Brasil você tem dificuldade de falar em direitos humanos. No Equador, através da atuação indígena, inclusive no Equador existe um partido político indígena. Esse partido político conseguiu colocar na Constituição um artigo que fala de direitos da natureza. Então, se a natureza é um ser vivo, ela tem direitos, assim como os seres humanos, né? Então, por exemplo, eu quero construir uma rodovia. Se o governo ou uma empresa quiser construir uma rodovia, só pode construir se comprovar através de laudos que vai dar condições da natureza se recuperar. Se a natureza não tiver condições de se recuperar, aquela rodovia, aquele empreendimento não é construído, porque a natureza, o quanto ser vivo, tem direitos, né? E isso é fundamental para nós termos a ideia de que se nós não preservarmos a natureza, se não tiver floresta em pé, a água também acaba, né? E se a água potável acaba, a humanidade acaba junto, né? Então, quando você fala em preservar a natureza, não é nem só preservar a natureza, é também se preservar. O Breno levantou a mão, mas a Geislane tinha feito um comentário antes, dizendo que morava no litoral e a minha família no sertão. É muito Já interessante caiu como... várias vezes, já tentei entrar. Aí agora eu acho que estabilizou. Mas Tá, se puder enviar de novo a frequência para mim. tá, vou mandar aqui. Mas, continuando, a Gisilane estava falando que morava no litoral e a família dela no sertão. E é muito interessante como mudamos de uma realidade para outra. A forma de viver as experiências e a paisagem. São dois biomas bem diferentes, né? Uma geografia diferente, uma paisagem, uma vegetação, né? É uma mudança bem drástica, né? Assim, acho que também é uma experiência interessante de se viver. Mais alguma dúvida? Eu tinha uma amiga que ela era descendente de índio, só que eu tava falando com ela um dia e ela disse que, por exemplo, se ela fosse se relacionar com a pessoa não poderia entrar para ser indígena, ela teria que sair. Isso é verdade? Pode repetir, Daniel? É sobre o índio casar com o não índio, é? Sim, aí ela disse que o não índio não poderia entrar para a aldeia. Se ela quisesse casar, ela tinha que sair. Olha, essa questão acredito que pode depender da organização social e política de cada aldeia, né? Aqui mesmo em Palmeira dos Índios não tem essa problemática, né? A minha esposa, por exemplo, ela é não indígena, né? Ela mora comigo na aldeia. Mas dentre esses diversos povos, pode haver algum que realmente coloque essa barreira, né?
Mas quando isso acontece, de um não indígena entrar para casar com alguém que é indígena e entrar para a aldeia, ela tem que seguir as mesmas doutrinas que o indígena é, né? Não necessariamente, né? Porque aquela pessoa, ela não é indígena, né? Casar com um índio não a torna indígena, né? Mas é mais uma relação mesmo de ser cônjuge, né? De, de ter a relação familiar através do casamento. Mas existe também casos de algumas pessoas que casam com indígenas e têm realmente uma integração completa à comunidade, inclusive chegam a participar de rituais religiosos, né? A relação, não existe uma regra fixa, né? Depende muito de cada povo, de cada contexto. Os rituais religiosos, eles acontecem por cada aldeia também, não é? É diferente ou é o mesmo? É diferente, né? Existem diversas religiosidades indígenas, né? Então, existem povos onde as cerimônias religiosas são abertas, inclusive não índios podem assistir. Existem outros povos que as religiosidades são completamente fechadas, né? Só pode participar realmente quem é de dentro. As religiosidades praticadas no Nordeste são diferentes das praticadas na Amazônia, são diferentes das praticadas na região sul do Brasil. Então, realmente, os povos são diversos em todos os sentidos, né? Inclusive na religiosidade. Quando não tiver mais dúvida, nós vamos encerrar. Que eu acho que. Então a hora é agora. Se vocês tiverem dúvida, podem falar. Enquanto o Daniel Freitas falou, enquanto sua vida acadêmica, você já foi discriminado por ser índio? Não, assim, a minha vida acadêmica foi muito próxima nos cursos de ciências humanas, né? História, antropologia, né? Então são cursos que têm essa sensibilidade, né? No entanto, existem alguns cursos que são mais fechados, que a gente tem a dificuldade de fazer o debate, né? Então, por exemplo, o curso de Direito, né? Em universidades particulares, a gente são ambientes que eu nunca fui aluno, né? Mas que a gente já teve contato para fazer esse debate através de palestras. E aí realmente é muito fechado, é um pessoal muito conservador, né? Que não aceita esse debate. Mas a minha vida acadêmica, assim, de estudante, como ela foi em universidades públicas, né, na UNEAL, na UFAL, no IFAL, são ambientes bem mais tranquilos de se fazer esse debate. E a outra pergunta aqui foi da Yasmin Adriele. O que o senhor acha do desmatamento próximo aos territórios indígenas? É preocupante, né? Porque as aldeias indígenas, elas são realmente um ambiente de proteção da diversidade, né? Inclusive tem alguns artigos que mostram isso, que apesar da população indígena ser menos de 0,5% da população nacional, é uma população que protege 14% da biodiversidade, né? E, inclusive, tem fotos de satélites que são muito interessantes, né? Duas paisagens, um ao lado do outro. Uma todo desertificado, do lado a floresta em pé, né? E essas terras onde as florestas estão em pé são justamente nas terras indígenas, né? Então, infelizmente, há esse desmatamento ao redor, né? E as terras indígenas sendo ali um último reduto de preservação, né? No entanto, existem muitas tentativas
tirar essa proteção das terras, permitir o desmatamento, né? E isso é muito preocupante. Bom, então eu acho que tu pode perguntar. Ainda temos tempo ainda, mas só que É, é verdade que, tipo, quando os indígenas estão entre eles, eles têm um nome específico só para eles? Alguns povos têm essa tradição do chamado nome tribal ou nome étnico, né? Onde algumas pessoas têm nomes próprios, indígenas, né? Mas é uma situação realmente mais aplicada no contexto de rituais, não é assim no contexto da vida social, não. Entendi. mais alguma dúvida, algum comentário? Pode agora, pessoal. Então, acho que vamos encerrar. Eu queria agradecer mais uma vez a todos que estiveram presentes. Queria agradecer a disponibilidade do palestrante Cássio e a presença de todos os participantes que chegaram aqui, que ficaram até o final. Acredito que a atividade foi muito proveitosa e que a gente pôde aprender bastante. E em breve sairão todos os certificados, que eu queria agradecer mesmo a presença do Cássio. E bom dia a todos, e vamos encerrar a gravação e a chamada. Obrigado, Flávio. Obrigado a todos que acompanharam a apresentação até agora. É isso. Tchau, tchau. Obrigado a todos.